A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, muito boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, falando aqui de Foz do Iguaçu, nosso programa da Uniamérica, o papo de hoje aqui no programa é sobre o projeto Desinfeta Aí. Então, a gente vai falar sobre contaminações e como desinfetar aí a mão, alimentos e utensílios para que não gere nenhum desconforto aí para sua família e para as pessoas, né, que fazem uso desse ambiente. Para falar sobre isso aqui no programa, estão presentes as alunas de nutrição do 4º período, Nathalie Piaquadio e Jeanaí, desculpa que o nome é um pouquinho difícil, e a Jeanaí Centurion. Boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, Raíza, obrigada pelo convite, pela essa oportunidade que você deu pra gente divulgar o nosso projeto. Muito bom, meninas. Então vamos começar com tudo a nossa entrevista já, falando sobre quais os principais fatores de contaminação na cozinha. A gente sabe aí que de todos os cômodos da casa, vamos pensar na casa, e a cozinha com certeza é um fator que muitas pessoas mexem, a gente mexe com muita coisa que a gente ingere, né, no caso os alimentos. Então, quais seriam os principais fatores de contaminação na cozinha? As ocorrências mais comuns de contaminação dentro de casa seriam com os utensílios básicos, como faca de corte, as tábuas, e também, às vezes, o próprio alimento que pode estar contaminado, vindo do mercado contaminado, ou se a pessoa não higieniza as mãos adequadamente, ela pode passar algum micro-organismo para o alimento. Então, são coisas que acontecem todos os dias na casa das pessoas. No entanto, às vezes, a falta de informação pode gerar esses problemas e não dar um fim a esse ciclo, né? Então, a conscientização é extremamente importante nesse sentido. Muito bom, então são coisas super simples, comuns, que as pessoas fazem todo dia, né? Cortam alguma coisa, cortam uma fruta, cortam um pão, né? Usa aí a buchinha, lava a louça e tudo mais. Então, falando agora das coisas que as pessoas precisam tomar cuidado na cozinha. O que elas devem evitar e como elas devem proceder com alguns utensílios? No caso, é importante sempre, por exemplo, as tábuas. As tábuas são um exemplo perfeito disso. É muito importante separar as tábuas por cores e pelas funções que elas vão desempenhar. Por exemplo, se você vai ter uma faca para carne, que ela seja vermelha. Se é uma faca para verduras e para frutas, ela vai ser verde. Por quê? Para evitar a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é quando você passa essa contaminação de objeto para objeto e do objeto para o alimento. Então, é muito importante a gente separar e definir bem as funções de cada objeto que você vai usar na cozinha. Também é legal lembrar a importância de higienizar as esponjas. As esponjas e os panos de prato. O pano de prato, desculpa, por exemplo, é legal trocar ele diariamente. O ideal é você trocar ele diariamente, porque o fato dele estar molhado, ele pode acumular mofo e outros micro-organismos que podem ser patógenos. Então, é sempre importante não apenas lavar as mãos, que é o principal, mas a gente higienizar adequadamente os utensílios que a gente usa na cozinha. No quesito do pano de prato, existe algum procedimento específico ou pode só pôr na máquina como as outras roupas? Olha, para tudo na cozinha é legal usar a água sanitária. A água sanitária é um bom sanitizante. Você pode usar algum outro de sua preferência, deixar o pano um pouquinho de molho. Existem técnicas também para você higienizar uma esponja. Então, são pequenos hábitos que fazem muita diferença no dia a dia das pessoas, porque as pessoas ficam muito doentes, principalmente pelo... O clima de Foz também, ele influencia muito. No calor, os micro-organismos, eles têm uma maior capacidade de se proliferar. Então, se você não cuida bem da sua cozinha e dos seus utensílios, o risco pode aumentar. E a gente também fez uma pesquisa
Com a população, assim, em geral, a gente obteve umas 50 respostas, e um fato interessante sobre a esponja é que ninguém presta muita atenção nela, né? Quando a gente fala, assim, de contaminação alimentar, essas coisas assim, intoxicação alimentar, a gente pensa só no alimento em si, a gente não para muito para pensar nos utensílios. Mas a esponja, por exemplo, ela deve ser trocada toda semana, porque, sim, ela deve ser trocada toda semana, porque ela tem muitos micro-organismos, porque a gente tá lavando ela toda hora, tipo, lavando muitos pratos, muitos utensílios, muitas coisas que podem estar contaminadas. Então, é muito importante que ela seja trocada, tipo, toda semana, de preferência. E a gente observou que muitas pessoas, elas só descartam a esponja quando ela já tá soltando pedaço, quando ela tá se desfazendo. E, tipo, isso é um lar para os micro-organismos poderem viver. Olha, muito importante. Vocês falaram de duas coisas bem importantes, que é a questão das tábuas, né? De ter várias tábuas, uma para cada finalidade, e da questão da troca das esponjas, né? Então, tá trocando aí semanalmente. São coisas que realmente, né? Eu não conheço ninguém que faz esse uso tão correto assim dos utensílios, né? Então, muitas vezes, eles então são depósitos de micro-organismos que podem fazer algum tipo de mal pro organismo. Isso. Muito bom. E em relação, uma coisa que agrava também a questão das tábuas é que algumas de madeira ou de plástico, elas ficam com as fissuras, né? Você corta ali. Isso. E às vezes você esfrega, você passa que boa, você passa buchinha milhões de vezes e não sai a sujeira dali, né? Então, você vai, guarda, daí põe outro alimento, Exato. né? É muito perigoso, realmente. Muito bom. Eu acho que em alguns restaurantes, talvez as pessoas tomem mais cuidado, mas às vezes dentro de casa é tão importante quanto, né? Sim. Com certeza, com certeza. Muito bom. Meninas, e em relação às frutas e legumes, vocês recomendam lavar antes de pôr na geladeira ou colocar na geladeira como tá e lavar depois na hora de usar? Não, é importante lavar sempre antes de pôr na geladeira. De preferência, a gente pega para 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, deixa de molho por uns 15 minutos e depois você pode fazer um enxágue. Mas o ideal é que você não faça esse enxágue se a água não for filtrada. Porque, assim, às vezes as pessoas podem pensar, mas é água sanitária, vai ficar com gosto no meu legume, vai ficar com gosto na minha fruta. Mas se você fizer a dosagem certinha, não vai ficar. Não fica nenhum resíduo, é totalmente seguro. E o problema é que, assim, às vezes a sua água, ela também pode estar cheia de micro-organismos, pode estar contaminada. Então, do que adiantou você colocar a sua fruta, o seu legume, durante 15 minutos na água sanitária, com a água, né, misturado, se depois você vai lá, enxágua com a água que também está contaminada e contamina tudo de novo. Então, o ideal, na verdade, é que você só coloque para 1 litro de água 1 colher de sopa de água sanitária e deixe depois, durante 15 minutos, retire e deixe naturalmente secar ali, ou passar um paninho, alguma coisa assim, que não é enxaguar. Mas se você, assim, tiver aquela preocupação e quiser enxaguar, o importante é que a água seja filtrada, para não ter esse risco. Até porque, por esse lado, esse aspecto influencia principalmente porque os micro-organismos, eles se desenvolvem mais rapidamente em meio aquático. Então, se a água não for filtrada, na verdade, exatamente por isso que o ideal é você não enxaguar depois. Porque se ele já está desinfetado e você colocar água de novo, qualquer resquício de micro-organismo que ainda tiver ali vai se multiplicar outra vez. Então, você vai ter perdido o seu trabalho, né? Com certeza. E essa questão da água sanitária, ela vale tanto para folhas como, por exemplo, alface, couve, quanto para coisas que tem mais casca, né? Tomate, laranja, não sei, coisas desse tipo. Para qualquer tipo de fruta e verdura. Porque as cascas dos alimentos, elas podem conter resquício de agrotóxico também, não só de micro-organismos. Toda a impureza que ela pode adquirir no transporte, no mercado, na própria produção. Então, é sempre importante higienizar, mesmo que depois você vá descascar e descartar as cascas dos alimentos. Então, é sempre importante higienizar, sempre, sempre, sempre. Muito legal, muito bacana. O que são, a gente sabe que essas coisas elas causam vários problemas e tudo mais, né?
Tem um hábito que é muito comum na cozinha das pessoas, que é a questão de congelar e descongelar e congelar e descongelar, né? A gente já falou aqui da questão da carne, mas tem pessoas que fazem com feijão, por exemplo. Cozinha todo o feijão na segunda-feira e deixa e vai descongelando aos poucos durante a semana. Tem algum risco esse fato de congelar e descongelar o alimento? Tem. O descongelamento incorreto pode causar contaminações. O ideal é que quando você vai descongelar carne ou você vai descongelar o feijão que você já temperou, você descongele ele na geladeira, nunca fora. Porque exatamente pelo que eu já falei do aspecto do calor e do potencial patógeno do micro-organismo. Então você, mantendo ele pelo menos refrigerado da noite para o dia, ele não vai estar em ambiente quente, ele vai estar numa temperatura controlada. Então o risco é muito menor. Não, ele evita bastante que algum problema ocorra. Então, o descongelamento também é uma preocupação nossa e também foi um foco da pesquisa. Muito bom. Então, às vezes, compensa esperar um pouquinho mais de tempo, né? Porque ele vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas talvez não correr esse risco aí de contaminar ou de sofrer algum tipo de contaminação aí no processo, né? Exatamente. Como, por exemplo, se eu vou cozinhar um frango na segunda-feira, o ideal é que eu tire no domingo à tarde, coloque já na geladeira, tire do freezer, coloque na geladeira para que no outro dia ele esteja descongelado para que eu possa fazer ele. Porque o risco, é muito comum também, na nossa pesquisa que a gente fez com alguns entrevistados, a gente viu que, assim, a minoria faz do modo correto. A maioria das pessoas faz o quê? Elas deixam num baldinho com água a carne para descongelar, ou então elas deixam em temperatura ambiente, elas deixam em cima da pia para que ele vá descongelando sozinho, e isso é extremamente perigoso. O ideal é que sempre seja num ambiente refrigerado. E a gente também tem a questão do micro-ondas, né? Já tem a função descongelar, então você já põe ali para que é rápido o negócio, né? É verdade, mas nem todo mundo ainda utiliza o micro-ondas no modo descongelar. Tem muita gente que aquece o alimento. Então realmente, conforme a gente foi, ao longo do semestre fazendo a pesquisa, a gente foi realmente se dando conta da dimensão da falta de informação que as pessoas têm. Porque, às vezes, a pessoa pensa, não, eu estou na minha casa, aqui não vai acontecer nada. Agora, se a pessoa vai num restaurante, ela cobra que a cozinha seja limpa. Mas por que ela já não vem de casa com essa mentalidade, né? Então, é uma questão de conscientização pública. Muito importante, muito bacana. A gente falou da questão de descongelar, né? Mas tem a questão de esquentar. Então, que a gente lá... um exemplo do feijão, né? Mas tem gente que faz arroz, por exemplo, né? Então, você faz um arroz lá na segunda-feira... Daí põe no prato, esquenta, guarda na geladeira o resto, põe no prato, esquenta na terça e assim vai esquentando. Isso quando não põe a panela no fogo, esquenta tudo, resfria tudo, esquenta tudo, resfria tudo, né? Existe algum problema ou é tranquilo a questão de esquentar? O ideal é que você esquente aquilo que você vai consumir, né? Porque, como eu já falei, as alterações muito bruscas de temperatura, a variação de temperatura não é legal. Então, se você cozinhou uma panela de arroz, não tem problema. Mas se você vai esquentar, separa o que você vai comer no prato e conforme você for consumindo, porque o risco está aí, né? E a variação de temperatura e a presença de água são um dos maiores fatores a favor do micro-organismo e de qualquer outra contaminação. E se você for reesquentar aquilo de uma vez só, o ideal é que isso seja feito apenas uma vez. E quando ele for refrigerar, quando ele for esfriando, por exemplo, ele já tem que estar dentro da geladeira. Tem até uma regrinha, assim, que é aplicada principalmente em cozinhas, de restaurantes, assim. A gente não aplica isso em casa, tanto porque a gente não vai ter um termômetro lá. Mas o ideal é que quando o alimento caiu a temperatura dele para 63 graus, ele já seja colocado na refrigeração. Porque temperatura ambiente, assim, de 30 graus, 20 graus, é a temperatura mais ideal para proliferação de micro-organismos. Então, se a gente eu aqueci o meu arroz hoje, aí eu deixei ele esfriar sozinho lá na panela, aí depois eu coloquei ele na geladeira, aí no outro dia eu reaqueci ele novamente, e aí eu deixei ele esfriar sozinho. Isso vai estar causando uma proliferação de micro-organismos que a gente nem se dá conta.
Nossa, muito importante aí. Então, as meninas deram várias dicas, né? Em relação à tábua de comida, a esponja, lavar os legumes e tudo mais, colocar na água com que boa, né? Resquentar, descongelar os alimentos. Tem várias coisas que a gente faz aí no nosso dia a dia e nem percebe que às vezes está colocando em risco a nossa saúde e a saúde da nossa família. Então, estamos aqui conversando com as alunas de nutrição sobre desinfetar, sobre a higiene aí dos alimentos, dos utensílios e tudo mais. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, falando de Foz do Iguaçu, e o nosso papo aqui no programa é sobre o projeto Desinfeta Aí, das alunas de nutrição da Uniamérica. Meninas, a gente já falou sobre vários hábitos aí que a gente tem que ter na cozinha, principalmente na cozinha, né? Em relação aos cuidados e tudo mais, para desinfetar os alimentos, os utensílios. E como que funciona? A gente ouve bastante, né? Acho que o mais comum é a gente falar sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Existe uma maneira específica de desinfetar as mãos para manipular os alimentos? Existe. O ideal é que quando você vai lavar as mãos, você, a princípio, em todo momento na cozinha, você não deve usar adornos. Então, se você vai manipular alimentos, você não vai usar anéis, pulseiras. O ideal até que você esteja com as unhas cortadas, porque as unhas também são um lar para as bactérias que elas gostam muito, né? Então, o legal é você chegar, enxágua as mãos, coloca o detergente na palma da mão e você esfrega a palma da mão entre os dedos, aqui na parte de cima da mão e pulsos e as unhas. Você tem que... O detergente, ele vai ajudar a não só a limpar, mas ele também tem ações desinfectantes, né? Então, se você esfrega as mãos direitinho, você vai manipular os seus alimentos com mais segurança. Muito bom. Vocês recomendam que use, né? Na época da gripe, teve muito uso do álcool em gel, né? Até se tornou um hábito, muitas pessoas carregam na bolsa, nos hospitais, às vezes cozinha a gente tem, né? Restaurante, você vai ter um álcool em gel lá para passar. Vocês recomendam usar ele como um complemento no caso, para lavar as mãos, depois ou antes? Tem pessoas que substituem, né? Não sei se esse é o caso. Olha, eu não diria que substituir seria o ideal, no entanto, ele pode sim ser um complemento, desde que ele seja um álcool 70%. Porque o álcool 70%, 30% dele é a base de água. Como eu já falei em outro momento, a água, ela tem... Os micro-organismos, eles se proliferam melhor em meio aquático, né? Então, partindo desse princípio, se o álcool tem 30% de água, o álcool ele vai conseguir afetar a membrana, invadir a membrana da bactéria e eliminar. Por isso que tem muita gente que acha que o álcool 99 é melhor que o 70. Não, para esse fim, ele não é. O álcool 99 não mata tanto as bactérias quanto o álcool 70. Então, o álcool pode e deve ser usado como um complemento para higienizar as mãos. Nossa, realmente, muito interessante. Então, quer dizer que o álcool 70 ele é o mais aconselhado porque ele tem um teor maior de água que consegue acessar mais fácil as bactérias que estão, né, em meio aquático. Isso. Muito interessante, muito bom. Meninas, eu vi que na pesquisa de vocês citam as DTAs. O que são DTAs? DTAs são doenças transmitidas por alimentos, mas que elas também podem ser influenciadas por outros fatores, como, por exemplo, ingredientes da sua produção que estão sendo contaminados, má higienização das mãos. Então, são vários fatores que podem ser passados por os alimentos, vários micro-organismos, e acaba sendo transmitido para a gente. Então, toda doença que é transmitida por alimentos, independente de como esse alimento foi contaminado, ela vai ser uma DTA. Muito bom, muito interessante. A gente percebe que o trabalho de vocês falaram já da pesquisa que vocês fizeram. Vocês podem falar um pouquinho do resultado da pesquisa? O que vocês conseguiram perceber aí com esse questionário? Foi um questionário que vocês aplicaram? Sim, foi um questionário online pelo Google Forms que a gente aplicou. E aí a gente percebeu que, assim, principalmente no quesito de descongelamento, as pessoas descongelam totalmente errado. A gente também aplicou um questionário, nessas perguntas do questionário a gente falou um pouquinho sobre o lixeirinho de pia.
que muitas pessoas têm, né? Aquele lixeirinho pequenininho que fica ali na pia e que é um perigo, assim, extremo que a gente não faz ideia. Então, praticamente ninguém tinha o lixeiro ideal, que era embaixo da pia com pedal, para você não precisar encostar no lixeiro e tudo mais. Então, essa foi outra coisa muito importante que a gente conseguiu ver nessa pesquisa. Em relação às esponjas também, que as pessoas só vão trocar a esponja quando ela já está se esfarelando, quando ela está se despedaçando. E a gente viu com essa pesquisa em si que o brasileiro, em geral, tem uma falta de informação tremenda, porque a gente não faz ideia de como essas pequenas coisas influenciam na nossa vida, como essas pequenas coisas podem nos causar mal, porque muitas vezes a gente acaba passando mal durante o dia, eu tive uma crise de vômito, ou uma diarreia, ou alguma coisa assim, e eu não sei o que foi. Nem sempre a gente vai, se isso não se prorroga por vários dias, nem sempre a gente procura um médico. Mas normalmente quando a gente vai, fui no postinho de saúde, a primeira coisa para esses sintomas, é uma virose, alguma coisa assim. Mas as pessoas não sabem que isso pode ter sido de um alimento que ela ingeriu na própria casa dela. Então, elas não sabem que elas podem ter tido uma intoxicação alimentar ou alguma coisa desse tipo. E por isso, a gente tem, assim, uma quantidade de dados muito impreciso para essa situação. Porque as pessoas não sabem que elas tiveram uma intoxicação alimentar, que todos aqueles sintomas eram de uma intoxicação alimentar. Elas acham que foi simplesmente uma virose, ou eu tô me sentindo mal hoje, mas eu nem ligo pra isso. Mas você não sabe, pode ter sido uma intoxicação alimentar devido à contaminação de alguma tábua, de má descongelamento de carne, da esponja e de tantas outras coisas. Muito bacana, muito importante. Meninas, sabendo desse problema aí, depois dessa pesquisa que vocês fizeram no Google Forms, que maneira vocês encontraram de divulgar para a população e mostrar qual o procedimento correto e o quanto isso podia evitar várias contaminações? Então, a gente criou vídeos educativos, curtinhos, para não ficar muito cansativo para as pessoas, né? Porque a gente sabe que as pessoas se cansam muito rapidamente. Então, a gente criou esses vídeos e a gente começou a divulgar eles na nossa plataforma do YouTube, o nosso canal, que chama Desinfeta Aí. E a gente também está procurando divulgar, assim, qualquer oportunidade que surja para a gente divulgar essa informação para as pessoas, a gente agarra, como essa aqui. E a gente também vai ir no centro de nutrição durante a semana que vem, para poder divulgar para as mães, para os pais, para os responsáveis pelas crianças, né? Porque o nosso foco foi donas de casa, foi o pessoal que, foi o lar mesmo, porque ali é onde mais tem contaminação e a gente não sabe, né? A gente acha que na nossa casa não vai ter nada. Nunca aconteceu nada, ninguém morreu porque eu descongelei a carne fora da geladeira. Então, a gente procurou fazer vídeos autoexplicativos e poder divulgar em postos de saúde, centro de nutrição, em todo lugar possível para que as pessoas tenham essa informação. Muito legal, muito bacana. Quero ver esses vídeos. Vocês podem falar o nome do canal no YouTube pra galera? Desinfeta Aí. Tá como Desinfeta Aí. Legal, então curtam lá, se inscrevam no canal, vejam o vídeo das meninas, Desinfeta Aí, né? Compartilhem aí pra mostrar pra galera, pra que essa informação circule e a gente passe a fazer os procedimentos da forma menos danosa pro ser humano possível, não é? Meninas, como é que surgiu a ideia dessa pesquisa de vocês trabalharem com o processo de higienização? É que exatamente pelo número de ocorrências de intoxicação alimentar. A gente sabe que o Brasil é um país de clima tropical, nós somos um país com... A maior parte do país faz calor o ano inteiro, então, e as pessoas, elas precisam ter consciência do risco que elas podem causar para elas mesmas. Então, a gente sabe de estudos feitos em restaurantes, em hotéis. Acontece muito, às vezes, das pessoas passarem mal e processarem esses estabelecimentos, né? Só que as pessoas não pensam que, às vezes, o problema começou em casa. Então, a gente notou uma carência de informação nesse sentido, né? Então, foi o que motivou a gente a fazer essa pesquisa. Legal. Durante esse processo, desde quando vocês tiveram a ideia, fizeram a pesquisa no Google Forms e tudo mais, até a implantação, o que mais chamou a atenção de vocês?
principalmente a falta de informação da população. É a coisa mais alarmante que a gente consegue ver. E também pesquisando em vários artigos, que nós produzimos também um artigo de revisão, e revisando vários artigos, a gente coletou um dado extremamente alarmante, de que 70% dos manipuladores não higienizam suas mãos para manipular os alimentos. Então é uma coisa, sabe, que a gente pensa, meu Deus, como não? Mas as pessoas não higienizam suas mãos. E são pessoas que estão trabalhando naquele ambiente, que estão trabalhando com o alimento, não é nem dentro de casa. Né, que a gente pensa, eu tô na minha casa. Não, você tá lá fora, tá num restaurante, tá num hotel. E 70% dos manipuladores não higienizam suas mãos. Não, e os estudos também são imprecisos porque as pessoas, às vezes, por exemplo, voltando para as donas de casa, tem muitas mulheres que não admitem que não lavam as mãos, né? As pessoas mentem nas entrevistas, isso é verdade. Então, e até também pelo fato de em casa você tem um bichinho de estimação, você tem um cachorro, você tem um gato, aí a pessoa tá lá, tá cortando uma carne, alguma coisa, o gatinho subiu, que legal, subiu em cima da mesa, não, só desce, não, o gatinho não devia estar ali, né? Então é uma questão de realmente das pessoas terem consciência dos seus próprios atos, isso que é o mais complicado. Muito legal. Meninas, a gente sabe que lá na Uniamérica a gente tem um tema gerador do projeto integrador e tudo mais, a gente tem alguns procedimentos. Quem são os orientadores e mentores do projeto de vocês? A nossa orientadora é a professora Ana Manuela, que é a coordenadora de curso e é quem esse semestre está dando pra gente essa matéria de projeto integrador. E o nosso mentor foi o Dr. Antero Vieira. Legal. O Dr. Antero Vieira, qual que é a profissão dele? Médico. Ele é médico? Médico. Ok, médico clínico geral, né? Isso. Legal. A gente sempre fala do mentor e do orientador, porque sempre são pessoas que contribuem aí pro nosso projeto. Sim. Sempre legal dar o mérito aí pra eles. Com certeza. E é legal falar do mentor, né? Que é algo novo que a gente está implantando esse semestre lá do Uniamérica, que é alguém que já atua na área, que já tem conhecimento sobre o assunto e pode auxiliar aí os alunos, com certeza, ajudar no desenvolvimento de vocês. Exatamente. Muito bom. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela entrevista. Assuntos de utilidade pública como esses são sempre muito bem-vindos aqui no Uniamérica em Ação. Voltem sempre que quiser. Muito obrigada pela sua oportunidade. Muito bom, então ficamos aqui com mais um Uniamérica em Ação, batendo um papo sempre super bacana, com um assunto sempre muito interessante e importante para você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela audiência. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, às 16h30.